Olá! Que tal a gente embarcar numa jornada incrível? A gente vai começar com um princípio bem simples, aqui mesmo na Terra, e a partir daí a gente viaja até a imensidão do espaço. Vamos descobrir juntos como a física que faz um foguetinho de brinquedo voar é, no fundo, a mesma que nos levou até a Lua e muito além. Pode parecer uma pergunta meio maluca, não é verdade? Mas olha, a resposta para isso está numa lei fundamental da física. Uma lei que basicamente governa todo o movimento no universo. Então vamos mergulhar nisso e entender como funciona. Ok, então tudo começa aqui, com a ideia de como a gente sai do chão. A força que lança um foguete para as estrelas é a mesmíssima força que a gente pode ver em ação com materiais super simples. É o famoso princípio da ação e reação de Newton. Pensa só, o foguete empurra os gases da queima para baixo com uma força gigantesca. Essa é a ação. E o que acontece em resposta? Bom, os gases empurram o foguete para cima com a mesma força. Essa é a reação. E assim, simples assim, que ele consegue vencer a gravidade e subir. E olha que demais essa comparação. De um lado, a gente tem um foguetinho de garrafa PET que usa ar e água. O ar empurra a água para baixo e pronto, o foguete sobe. Do outro lado, o gigante Saturno V, aquele que levou a humanidade à Lua queimando combustível líquido. E o princípio por trás dos dois é exatamente o mesmo. Isso é a prova de como a ciência é universal, né? Claro que essa ideia não surgiu do nada, né? Ela foi construída ao longo do tempo por gente brilhante. Tsiolkovsky foi quem sonhou com isso, sabe? Depois veio Goddard e provou que era possível na prática. E aí Von Braun pegou tudo isso e aperfeiçoou a tecnologia para criar um dos maiores feitos da história. Cada passo foi simplesmente fundamental. Muito bem. Agora que a gente já decolou, chegamos na nossa casa no universo, o Sistema Solar. Vamos dar uma olhadinha rápida nos nossos vizinhos. E aqui estão eles, os 8 planetas que giram em torno do nosso Sol. Mercúrio, Vênus, a nossa Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um deles é um mundo completamente único, com características incríveis. Para ficar mais fácil de entender, a gente pode dividir o Sistema Solar em 2 grandes grupos. Bem pertinho do Sol, a gente tem a turma dos planetas rochosos, que são densos, como a nossa Terra. E lá longe, bem mais afastados, estão os gigantes, os gasosos e os de gelo. São mundos imensos, com anéis espetaculares e tempestades que duram séculos, tipo a famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter. E esse espetáculo de cores e movimentos não acontece só lá longe, não. Aqui mesmo na Terra, as auroras são um lembrete maravilhoso da nossa conexão com o Sol. Elas acontecem quando partículas do Sol se chocam com a nossa atmosfera. É a prova de que a gente está completamente imerso nesse ambiente espacial. Agora, se preparem, a gente vai dar um salto gigantesco de escala. Vamos sair do nosso sistema solar para olhar as estruturas imensas que abrigam ele. A melhor forma de imaginar uma galáxia é pensar nela como uma cidade de estrelas. Uma cidade imensa, com bilhões, às vezes trilhões delas. E o nosso Sol? Ele é só mais um morador de uma dessas metrópoles cósmicas que a gente chama de Via Láctea. E claro, essas cidades têm arquiteturas diferentes. Existem as espirais, que é o tipo da nossa, com aqueles braços lindos girando. Tem também as elípticas, que são mais arredondadas, meio calmonas, com estrelas mais velhas. E as irregulares. Bom, essas não têm forma definida. Geralmente são resultado de colisões cósmicas bem caóticas. Agora, uma ideia que simplesmente explode a cabeça. A luz leva tempo para viajar, certo? A luz da galáxia de Andrômeda, por exemplo, demora mais de 2 milhões de anos para chegar aqui. Então, quando a gente olha para ela no céu, a gente está vendo como ela era 2 milhões de anos atrás. É isso mesmo, a astronomia é uma verdadeira máquina do tempo. Ok, vamos mergulhar ainda mais fundo nessas cidades estelares para entender de onde vêm as estrelas e para onde elas vão. E tudo começa aqui, nas nebulosas. Pensa nelas como os grandes berçários do universo. São nuvens gigantescas de gás e poeira. E é lá dentro que a gravidade começa a trabalhar, juntando matéria para formar estrelinhas novas. Sim, as estrelas têm um ciclo de vida igual a tudo. Elas nascem, brilham por milhões, às vezes bilhões de anos, e no final morrem. As estrelas bem grandes, as massivas, explodem em supernovas. E ao fazer isso, elas espalham pelo espaço todos os elementos que formam tudo que a gente conhece, inclusive nós mesmos. E as nebulosas, elas contam essa história toda. As de emissão, por exemplo, brilham com a energia das estrelas recém-nascidas.
As nebulosas planetárias são como o último suspiro de uma estrela que está morrendo. E as remanescentes de supernova são os destroços espetaculares de uma morte super explosiva. A grande lição é essa, né? No cosmos, nada se perde, tudo se transforma. O universo é o maior exemplo de reciclagem que existe. A morte de uma estrela é o que fornece a matéria-prima para que a próxima geração de estrelas e planetas possa nascer. Agora, vamos trazer o nosso olhar de volta para casa, para a Terra, e entender como nós, seres humanos, olhamos para esse céu imenso e tentamos encontrar algum sentido em tudo isso. Desde os tempos mais antigos, a humanidade olha para o céu e faz o quê? Liga os pontos. A gente cria figuras de heróis, de animais, de mitos. Essas são as constelações, os nossos primeiros mapas do céu. E hoje, oficialmente, os astrônomos dividem o céu noturno inteiro em 88 constelações. É um mapa completo que cobre cada pedacinho do céu que a gente vê. E algumas delas a gente conhece muito bem, né? Quem aqui do Hemisfério Sul nunca procurou pelo Cruzeiro do Sul? Ou por Orion, o Caçador, com aquele cinturão famoso de 3 estrelas? São quase como velhas conhecidas no céu da noite. Isso é o que é mais legal nas constelações. Elas têm uma natureza dupla. Para um cientista, elas são só regiões bem definidas no mapa do céu. Mas para a humanidade, elas são a tela onde a gente pinta as nossas maiores histórias e de onde vem a nossa curiosidade mais profunda. E tudo isso nos traz a uma pergunta final. Depois dessa viagem toda, que começou no quintal de casa e foi até o cosmos, da física de um foguete até a poesia das constelações, quando a gente olha para as estrelas, o que a gente vê? Um laboratório de física gigante ou uma fonte sem fim de inspiração? Talvez a resposta seja que o céu é, maravilhosamente, as duas coisas ao mesmo tempo.